Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 8. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, Deus com o coração pesaroso, por causa dos atos imorais, por causa da insensibilidade, por causa do pecado do homem. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Podeis assentar. Nós temos falado muito esses dias sobre sinais eminentes da segunda vinda de Jesus Cristo, falado muito sobre o final da linha, o final da jornada aqui nessa terra. E é interessante como que todas as coisas, mesmo sem serem combinadas, mesmo sem serem preparadas aqui, às vezes, previamente, é interessante como que as coisas vão combinando, vão se encaixando. Às vezes eu nem comunico com ninguém o que eu vou falar, e às vezes eu escuto o último hino, e muitas vezes ele é exatamente aquilo que eu vou falar. E aí a gente sente um certo conforto, um certo descanso, porque você vê que é Deus quem está na condução de todas as coisas. Você vê que é Ele que está na direção. E aí eu tenho observado como Deus tem autenticado essas mensagens, os ensinos, os cultos que nós temos tido aqui na nossa igreja. Hoje, por exemplo, eu fiquei lembrando dessa escritura que nós usamos na quarta-feira, de Gênesis 6, e então eu fui ler a mensagem: a intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda. E quando eu comecei a ler aquela mensagem, desde os parágrafos 40 até o parágrafo 64, o profeta irmão Branham falou exclusivamente aquilo que nós já havíamos falado aqui, em outras palavras, na quarta-feira, mas aquilo vai ampliando. O profeta tem algumas expressões que são tão profundas e que, se nós não tivermos mergulhados na inspiração do Espírito, no Espírito em que estava o mensageiro, nós não conseguimos encontrar aquelas expressões, aquela maneira que o profeta coloca as coisas. Por isso, às vezes, nós tomamos muito tempo aqui lendo a mensagem, porque as colocações que o profeta irmão Branham faz, elas são muito mais ricas,
do que as colocações que nós fazemos. As aplicações que o profeta faz, elas são mais precisas e com certeza são mais inspiradas do que as colocações, as aplicações que nós fazemos. Mas achei interessante, falando sobre sinais do tempo do fim, falando sobre os nossos dias, coisas cotidianas, rotineiras. Quando nós falamos sobre Gênesis 6 e São Lucas 17, por exemplo, quando nós falamos sobre os dias de Noé e os dias da vinda do Filho do Homem, às vezes nós nos limitamos, nós lembramos da arca, nós lembramos dos animais entrando na arca, nós lembramos de Noé, o pregoeiro da justiça, o mensageiro. Aí você diz assim, a arca está aqui, tudo bem. O pregoeiro da justiça, Deus o levou, o nosso Noé, o nosso mensageiro. E aí você consegue ver essas coisas no lugar, muitas vezes com superficialidade. Você olha aquilo de maneira superficial, sem se aprofundar. Mas quando você começa a pegar cada detalhe dos dias de Noé, e cada detalhe dos dias que nós estamos vivendo, nós ficamos admirados. Vai muito mais do que uma arca, muito mais do que ter um profeta, muito mais do que ter apenas uma mensagem. Você tem que tomar as pessoas que viviam naqueles dias, e então você olha que tipo de pessoas havia naqueles dias, e quais são os tipos de pessoas que nós temos vivendo hoje nos nossos dias. Você olha as práticas que eles praticavam lá, você olha os hábitos, os maus hábitos que eles tinham lá, hábitos tão maus, mas tão maus, que até mesmo deixou Deus com o seu coração pesaroso. É o que nós lemos aqui, pesou-lhe o coração, e arrependeu o Senhor de haver criado o homem sobre a face da terra. E aí eu fiquei analisando e achei interessante quando o profeta disse nessa mensagem assim: e aconteceu que, como o homem se começou a multiplicar sobre a face da terra. O primeiro destaque que o irmão Brana pegou sobre os dias de Noé foi a multiplicação do ser humano nos dias em que Noé estava na terra. Se engana quem pensa que nos dias de Noé havia apenas um povinho, que a população mundial naqueles dias era insignificante a se comparar com a população mundial desses dias, porque o grande sinal dos dias de Noé também se revela isso, a multiplicação. Diz aqui, e por haver, olha bem para você ver, e aconteceu que, como o homem se começou a multiplicar sobre a face da terra, aí o profeta diz assim: as próprias primeiras palavras nos apresentam como uma luz, olhe para você ver, absolutamente intermitente, que o dia está próximo. E ele diz assim: pois nunca houve um tempo em toda a história onde tinha havido tantas pessoas e uma tão rápida multiplicação como temos hoje. E ele disse: estes são dias de Noé. Está ficando difícil até mesmo encontrar um lugar para ficar. E tantas pessoas se multiplicando sobre a face da terra, até que a ciência diz: se continuar a multiplicar como tem sido em 20 anos, não haverá nem mesmo alimento na terra para as pessoas. Reades Diges, eu creio que foi a revista que disse isso, que nos citou. Não haverá nem mesmo alimento para as pessoas que estão se multiplicando tão rapidamente. E aí, como a ciência sabe disto, a própria ciência começa a intervir para que o ser humano não venha multiplicar sobre a face da terra. E a ciência, com a sua sabedoria,
interferindo nisso, ela acaba ferindo os mandamentos de Deus. E aí você vê, regra geral no mundo, em muitos países, já foi aprovado, e eu ouvi alguém dizer essa semana que a presidente do nosso país já até mesmo aprovou o aborto. E aí você vai e tem essa realidade nua, crua, diante de nós. Estamos vivendo em um país que aderiu às mesmas práticas que haviam já na terra nos dias de Noé. E aí nós temos essa grande realidade. A ciência, com o seu medo, com o seu espanto da população ir se multiplicando, ela começa a interferir, e interfere de todas as maneiras subliminares que você puder pensar, para que o próprio homem e a própria mulher venha perdendo a sua estrutura e a sua capacidade de produzir ou reproduzir. Por quê? Porque a ciência sabe que os homens estão multiplicando. E aí você tem alimentos industrializados, e aí, como nós temos aqui o profeta irmão Brana falando, temos uma geração de molengas, ele disse. Por quê? Porque vivemos de coisas híbridas, alimentos híbridos. Temos uma geração de homens fracos. Os homens que se dizem os mais fortes do mundo não poderia se colocar para medir força com aquele, quem sabe, fosse comparado como o mais fraco daqueles dias. E aí você vê uma intervenção maligna da ciência no meio dos alimentos, no meio dos medicamentos, e você vê a multiplicação da ciência, Daniel capítulo 12, verso 4, e aí você percebe que tudo isso refletindo alguns resultados negativos na estrutura do ser humano, a ponto de você não ter absolutamente mais nada que não esteja contaminado. Tudo está contaminado. Você vai tomar a sua água, ela está contaminada. Você vai comprar arroz, está contaminado. Você vai tomar café, está contaminado. Se você alimenta dos alimentos que, entre aspas, você acredita que são os mais saudáveis, não tem mais nada saudável, está tudo contaminado. Se você alimenta de legumes e de verdura, está tudo contaminado. Se você toma suco ou se você toma refrigerante, está absolutamente tudo contaminado. E aí, até nestas pequenas coisas que envolvem o nosso dia a dia, nós temos que ter a sensibilidade para dizer assim: eu estou vivendo exclusivamente pela graça de Deus. Meu alimento Deus tem santificado, a minha água Deus tem santificado, porque senão nós já teríamos morrido como muitos têm morrido, como muitos têm morrido de câncer, têm morrido de tantas enfermidades, e enfermidades que nem existiam naqueles dias. Por que não existiam? Porque também não havia alimentos híbridos, contaminados, como tem nos dias que nós estamos vivendo. E isso aqui que nós estamos vivendo todos os dias, na mesa do café da manhã, no horário do almoço, esta evolução da tecnologia, tudo isso também são sinais do tempo do fim. E aí o profeta irmão Brana disse assim: está próximo. E ele vem e disse assim: não haverá nem mesmo alimento para as pessoas, diz a revista, se a terra continuar multiplicando deste jeito. Nós olhamos ao redor e vemos que os lugares que eram desertos têm se transformado em cidades. E aí nós ficamos felizes porque a urbanização está chegando, a civilização está crescendo, mais um novo bairro, tomara que seja mais um bairro bom. São sinais de Gênesis 6, a multiplicação do povoado, a multiplicação das cidades. Cada novo bairro, cada nova cidade, cada novo estado que às vezes eles vão lutando para estabelecer, cada novo município, é só mais um cumprimento de Gênesis capítulo 6, está tudo multiplicando, a ponto de daqui a pouco nós não termos matas e não termos mais desertos. E aí o profeta vem e disse assim: no entanto, olha aqui para você ver, no entanto,
O controle de natalidade está em um dos seus maiores alvoroços, como nunca esteve. E ele vem e disse assim, eu creio que foi dito aqui sobre Chicago, eu espero não estar citando errado estes dados, mas são realmente casos registrados. Então pensa em casos registrados e casos não registrados. 30 mil casos de aborto em cada 60 dias em Chicago. Casos de abortos. E aqueles que nunca foram registrados, então, veem, só em uma grande cidade com uma população de 4 milhões, como Chicago. Como será no mundo, então, sendo que só em Chicago, a cada 60 dias, nós temos 30 mil abortos, e ainda assim a população está tão aglomerada, até que eles não podem nem mesmo cuidar Na Índia, eles estão tentando fazer interromper a parte humana do homem. Vamos dizer assim, seria como que a vasectomia. Na Índia eles estão tentando, irmão, vou ser sincero para você, um cristão, um homem, não deveria nem pensar em vasectomia. É algo que fere completamente o princípio de Deus. E você passa para a Bíblia, você vê que a semente, a vida está no homem, e você sabe disso. E aqui o profeta disse, estão tentando interromper a parte humana do homem, e fazer com que eles se tornem estéreis, para que as crianças não possam nascer, porque eles estão em desenvolvimento. Então, 470 milhões é a população da Índia, isto em junho de 1963. Que tal a China, onde o número é maior, Rússia e muitos países do mundo, quando o homem começou a se multiplicar sobre a face da terra? Estão vendo? Agora, nós estamos voltando ao tempo antediluviano. Olha o que o profeta disse, nós estamos voltando ao tempo antediluviano. A multiplicação da população, o controle de natalidade, as estratégias para que os homens possam parar de multiplicar-se, e assim vai. E aí o profeta vai e disse assim, que assunto que nós temos aqui, está vendo? Agora, uma das primeiras coisas que eu quero que vocês observem, é que na grande multiplicação da raça humana, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e eles se tornaram escravos. Isso aqui é um destaque para a nossa palestra. E eles se tornaram escravos. É digno de nota isso, porque os dias antediluvianos, eles são comparados a uma era de escravidão. Por que escravidão? As pessoas, se você ler em Gênesis 6, não precisa de interpretar, você vai ver que elas eram escravas dos seus próprios pensamentos. A Bíblia diz que, vendo o Senhor que continuamente o pensamento daqueles homens, o pensamento daquela geração, o pensamento daquela era continuamente mau. E aí você pega e começa a ler Gênesis capítulo 6, eles eram escravos da própria valentia, eles eram valentes demais, eles não tinham medo de nada, eles eram completamente escravos da formosura, eles tinham o culto à sensualidade. O que era o culto a Baal? Baal é considerado o deus da fertilidade. Eles punham Baal no campo para que a lavoura pudesse ser fértil, o campo pudesse ser fértil. E muitas pessoas cultuavam ao Baal, deus da fertilidade, a ponto deles se relacionarem intimamente aos pés daquele deus Baal. E nós estamos voltando àqueles dias, voltando ao culto a Baal, o culto à sensualidade, o culto às más imaginações, o culto à valentia, a ponto de que ninguém mais se humilha. Enquanto mais valente, menos humildade tem. Enquanto mais corajoso, mais dificuldade tem de falar, errei, me perdoa. Este é o tempo que nós estamos vivendo.
profeta disse: estamos voltando aos dias diluviano. É o que o mensageiro diz no parágrafo 44, a mensagem: a intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda. Agora isso aqui me encucou, eu fiquei pensando, como disse Moisés: inculca isso, põe na sua cabeça, medita isso, explora isso, vê se isso vai te ajudar em alguma coisa na sua vida cristã, na sua vida diária. Eu fiquei com isso na minha mente. O profeta disse que nos dias do dilúvio, os homens se tornaram escravos da formosura. E aí eu fiquei pensando sobre escravos. O que é ser um escravo? Um escravo é trabalhar, é fazer aquilo que ele não gostaria de fazer, debaixo de açoites e pressão, e ainda sem recompensa. E eu fiquei meditando, é justamente assim que está vivendo esta geração que nós estamos presenciando. É justamente assim que estão as nossas igrejas. É justamente assim que estão os nossos jovens. É justamente assim que está as nossas mulheres hoje, completamente escravizadas por alguma coisa. Homens escravos, mulheres escravas, jovens escravos, uma era de escravos e não percebe. Está trabalhando sob pressão, escravo, não quer fazer, mas faz, não quer roubar, mas rouba, não quer adulterar, mas adultera, não quer fumar, mas fuma, não quer beber, mas bebe, não quer caluniar, mas calunia, não quer faltar da igreja, mas falta, escravo de situação. É os dias que nós estamos vivendo hoje, que o profeta disse, dias antediluvianos, dias comparado a Gênesis 6, dias comparado com os dias de Daniel e Israel na Babilônia, escravos na Babilônia, dias de Israel, comparando ali com Israel no Egito, escravos 430 anos no Egito. Este é o dia que nós estamos vivendo, uma geração má, uma geração adúltera, uma geração de escravos, uma geração que muitas vezes dizem, somos libertos, mas na verdade são escravos. Saímos do Egito, mas ainda são escravos do Egito, porque desejam a prática do Egito, porque continuamente os pensamentos são maus. E aí você tem bem diante de nós, e às vezes isso deveria nos levar às lágrimas, quando você olha dentro da sua casa, quem sabe, e vê sinais antediluvianos dentro da sua casa. Sinais antediluviano dentro de casa, sinais dos dias de Sodoma e Gomorra dentro de casa. Quando você tem um casal de namorados se abraçando e beijando na sala da sua casa, sinal de Sodoma e Gomorra dentro da sua casa. Sinal dos dias antediluviano dentro da sua casa. Quando você tem, por exemplo, o namoro cristão, já começam com beijos e abraços e muitas vezes com motéis, sinais antediluviano diante do nosso nariz, diante dos nossos olhos. E aí nós temos a expressão do profeta, uma geração de escravos. É assim que muitos estão vivendo nos dias que nós estamos aqui. Escravos, ou seja, estão murados por uma grande Jericó, estão murados como ficavam os escravos que eram vendidos para as cidades fortes, murados por uma circunstância. E aquele que não é escravo da política é escravo do dinheiro, aquele que não é escravo do dinheiro é escravo da religião, aquele que não é escravo dessas coisas é escravo do seu orgulho, é escravo de si mesmo, é escravo da sua preguiça, é escravo dos seus maus hábitos, ou seja, ele não gostaria de fazer aquilo, mas ele é açoitado a fazer aquilo. E aí é aquele negócio, sem nenhuma recompensa, porque o escravo trabalha assim, insatisfeito, sem nenhuma recompensa.
A recompensa que tem por ser escravo do pecado, escravo de Satanás, sabe qual é? A Bíblia disse: irá a perdição, irá ao lago de fogo e enxofre, irá a condenação do juízo. Essa é que é a recompensa de servir ao diabo, de ser escravo do diabo. Mas agora pense em você, com esta trombeta soando nesses últimos dias, trombeta da libertação, trombeta do jubileu, soando aqui diante dos nossos ouvidos, nos dando a liberdade de ser livres, não ser escravos desse mundo, escravos do pecado, escravos dessa era, que está como a era de Noé. E eu fiquei pensando sobre escravidão, irmãos, e nós poderíamos ir mais devagar, a título de uma palestra, e porque isso aqui dá muita coisa, isso aqui vai muito longe. Eu pensei comigo, meu Deus, é como aquele jovem viciado às vezes em drogas, escravizado pelas drogas, não consegue ficar sem as drogas, e se ficar sem as drogas, ele passa mal, ele dá ataque epilético, ele desmaia, escravizado pelo álcool. Se não beber pelo menos um pouquinho, a cabeça dói, dá desmaio, ele é escravo daquele espírito. Isso aqui nós estamos falando de lá, de lá, mas e de cá? E falando agora internamente, temos pessoas escravas dentro da igreja. Eu fiquei pensando, não que eu dissesse que você não poderia ter, porque seria até mesmo um radicalismo, mas eu fiquei meditando sobre quantas pessoas se tornaram escravas da internet, por exemplo. Escravas da internet. Você quer ver uma coisa que está escravizando? É esse tal de Facebook. As pessoas não podem ter, não sabem comportar como pessoas livres. Deixa um espírito pegar e se torna escravo daquele negócio. Tem umas que esquecem de fazer comida, esquece que tem que lavar roupa, esquece que tem que ir na igreja, e todo tempo é pouco para ficar na internet. Todo tempo é pouco para ficar curtindo foto de homem, foto de mulher pela internet. Escravo. Você sabe por que eu falo que é escravo? Porque escravo faz aquilo que não gostaria de fazer. Pergunta para ela se ela gostaria de ficar 3 horas na internet. Tenho certeza que não. Pergunta para ele se ele gostaria de ficar 10 horas na frente de um videogame. Tenho certeza que não. Escravo faz aquilo que ele não gostaria de fazer, debaixo de pressão e açoite. Ele quer sair de lá. Ele sabe que tem dever de casa, ele sabe que tem colégio, ele sabe que tem que levantar cedo no outro dia, mas é tão escravo que não sabe deitar na cama cedo, tem que deitar 3 horas da manhã para dormir. Escravo da internet, escravo das modas. Escravos, não é exagero, escravos da pornografia. Quantos adolescentes, quantos jovens, e para a vergonha, quantos cabeças brancos são escravos dessa desgraça chamada pornografia. Escravo. Pergunta se ele gostaria de ter esse defeito moral em seu caráter. Não gostaria, mas ele é escravo daquele espírito. Agora, se ele é escravo, é sinal de que ele não tem escutado o som da trombeta que está soando aqui todos os cultos. Porque o que diz Levítico 25? Quando a trombeta soa, você tem o direito de dizer: Satanás, eu não serei mais o seu escravo, eu quero a minha liberdade, eu quero a minha liberdade com Deus. E a trombeta está soando nessa noite. Se você está escravizado por algum espírito, ouça o som da trombeta. A trombeta te liberta, a trombeta tira as algemas, a trombeta derruba as muralhas. São escravos. E às vezes o homem mata e diz: eu não queria. Ele mata e ele chora. Às vezes aquele homem, ele comete atrocidades, e eu já vi alguns com a mão no rosto, chorando, e você sabe que é verdade, ele não queria, mas é um escravo. Mas Jesus disse: se você deixar, se você der ouvido à minha voz, aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres, não haverá algemas do mundo te prendendo mais.
escravos de tantas coisas. Fico pensando, meu Deus, escravas de novela, escravas, sabe que é errado, sabe, aqui se um espírito de adultério entrar na sua casa e desgraçar o seu casamento, saiba que você abriu as portas, porque o espírito que a novela traz é adultério. Olha os filmes que você vê, olha os programas que você vê, olha que tipo de espírito você está invocando para dentro da sua casa. Depois, na hora que acontece uma tragédia com os filhos, uma tragédia moral, tem que quebrar o pau no couro deles, porque eles fizeram, mas eles esquecem de onde veio aqueles espíritos. O pai viu o filho cair, ele deveria ser o primeiro a arrepender, porque provavelmente ele abriu as portas para aquele demônio entrar na sua casa e destruir os seus filhos. Estamos falando sobre escravos. Você sabe o que é escravos? É ficar 30 anos sabendo o que é errado e nunca dar conta de praticar o que é certo. Isso é ser escravo. Sabe o que é ser escravo? Conhecer a verdade e nunca ter força para praticar. Mas sabe o que é ser livre? É você ter o coração leve e você poder dizer: Senhor, eu não sei como, Senhor, mas eu não vejo mais isso na minha vida. Obrigado, Senhor. Mantém-me distante disso, Senhor. Obrigado, Senhor. O pecado não me domina mais. A internet não me domina mais. Obrigado, Senhor. As modas não me dominam mais. E aí você vai ampliando. Tem pessoas que são escravas do dinheiro. Você quer ver uma pessoa escrava que sofre muito? Escrava de status, escrava de posição social. É uma disputa. Se você tem, eu tenho que ter. Se você adquiriu, eu tenho que adquirir. Se você conseguiu, não importa o que eu padeça, eu tenho que conseguir. Para manter um status, para manter uma aparência, para viver de uma fachada. E aí se torna escravo. Não dorme direito, tem que fazer coisas absurdas, tem que trabalhar até além dos seus próprios limites, tem que se submeter a coisas que o Filho de Deus, eleito, cheio do Espírito Santo, jamais precisaria de se submeter. Para quê? Para corresponder ao status. E aí nós temos Gênesis 6 hoje na terra, uma geração de escravos. E vou dar mais um exemplo, Gênesis capítulo 6, uma das maiores escravidão que existia naqueles dias, sabe qual era? A formosura. Escravos da beleza. A Bíblia diz que Lúcifer, havia nele toda a formosura. E quando Lúcifer caiu do céu, sabe o que ele fez? Ele logo tentou escravizar o ser humano com aquilo que ele tinha, que era toda a formosura. Ele logo conseguiu colocar dentro do homem o seu intento, o seu espírito, a sua natureza. E aí Gênesis 6 diz que as filhas dos homens eram tão formosas que os filhos de Deus, não os filhos do diabo, os filhos de Deus, eles nem sequer falavam mais em casamento. Eles criaram uma doutrina, os filhos de Deus, em Gênesis 6, que eles podiam trocar de mulher a hora que eles quisessem. E que Deus aprovava, e que Deus colocava a mão. Podia ter 3, 4, 5, 10. É os dias que nós estamos vivendo. Porque se tornaram escravos da sensualidade, se tornaram escravos da intimidade. Vamos preservar palavras, mas você sabe o que eu estou falando. Se tornaram escravos do deleite, escravos do prazer, escravos da concupiscência da carne. E aí você tem a mesma coisa hoje, irmãos. Sabe o que o profeta, irmão Branham, disse dentro dessa mensagem? Eu gostei muito. A intermitente luz vermelha da sua vinda. O profeta diz assim, olhe para você ver. Escravos de mulheres foi o que se tornaram os filhos de Deus. E então observe, imediatamente chega um tempo onde disse que as mulheres eram tão formosas, muito bonitas. E nós examinamos aquilo com isto e podemos provar isto. Olha aqui para você ver. Agora eu estava vendo algumas fotografias de há muito tempo atrás, quando nossos antepassados, quando eles atravessaram as planícies,
Eu não me recordo o nome da mulher, mas o seu nome era conhecido de não me lembro, Boston, por ser a mulher mais bonita do país. Eu creio que era, eu não lembro o seu nome, mas muitos anos atrás, ela foi morta pelo seu amante Scott Jackson. E se você visse a foto da mulher, que naquele tempo era a mulher mais linda, a dama mais bonita do país, você dificilmente olharia para ela. Ela parecia como algo da antiguidade aqui fora na rua, pois você poderia tomar quase que qualquer mulher no dia de hoje, andando aí pela rua, que ela seria 3 vezes mais bonita do que a dama mais bonita do país naquele tempo. E ele vem e disse assim: isto é o desenvolvimento, a beleza, culto à beleza. E então eu gostaria de saber se nossas mulheres aqui na igreja compreendem isso. Esta é a razão pela qual eu desejo que esta fita vá e que vocês não devem colocar tanto. Nós queremos, olha aqui para você ver o centro, nós queremos que vocês sejam bonitas, irmãs, mas queremos que vocês sejam mulheres naturais. E aí ele vem e diz na mensagem: porque sou contra a religião organizada. Se você quer pintar o seu cabelo, pinte. Mas ele disse: pinte de uma cor que pareça ser humano, natural, de pessoas sensatas. Não pinte como uma cor que Deus não fez para estar na cabeça do ser humano. E aí ele vai e diz aqui assim: sejam bonitas, mas queremos que vocês sejam naturais. Nós não queremos que vocês sejam superficiais. Algumas dessas mulheres bonitas, se vocês as colocassem em uma banheira por algum tempo e as lavassem, elas pareceriam um pouquinho diferente. E as vestissem como elas deveriam estar vestidas, mas elas não fazem isso. E não se pode lhes dizer diferente. E nós entraremos nisso daqui a pouco, mas isto é o brilho da luz vermelha, é o sinal do tempo do fim. Cada dia mais eles são escravos da própria beleza, escravos da sensualidade. E aí você tem essa era, onde muitas e muitas mulheres estão morrendo, porque morrendo literalmente de fome, né, para poder ter um corpo de modelo. Tem que passar fome para poder ter um corpo de modelo. Aí você tem mulheres aí que estão morrendo, por quê? Porque puxa daqui, estica dali, corta dali, põe mais aqui. Escravos. Se os seios não são avantajados para mostrar ali pela roupa decotada, ela adoece, ela passa mal, ela é o quê? Escrava. Se a roupa não a deixa sensual para os outros flertarem com ela na igreja ou aonde quer que seja, ela não se sente bem, ela é o quê? Escrava. Os dias de Noé nos nossos dias. O profeta diz que isso são sinais eminentes da segunda vinda de Jesus Cristo. E aí você tem pessoas escravas. E aí você tem homens escravos, são tão escravos que não conseguem ter apenas uma mulher. Mulheres escravas, são tão escravas que não conseguem ter apenas um homem. Jovens escravos, são tão escravos que estão ficando mentalmente doentes de tanto parar diante da pornografia. Ah, pastor, isso é exagero. Ei, você esqueceu que estes são dias antediluvianos? Você esqueceu que estes são dias de Sodoma e Gomorra? Nada mais é exagero. Isso é a pura verdade. E quando nós ouvimos isso, nós não devemos nos fechar e bloquear e rejeitar. Quem é escravo deveria dizer: Deus, essa é a minha oportunidade de receber a minha libertação. Essa é a minha oportunidade de sair desse cativeiro, de sair dessa Babilônia, de sair dessa Laodiceia. Oh, meu Deus do céu. E o profeta disse assim: quando os filhos de Deus agora, muitos deles dizem aqui que aqueles eram anjos que caíram, não eram assim.
Aqueles eram homens e mulheres nos dias de Noé, que estavam apostatados, eram os filhos de Deus que estavam caídos. E agora ele vem e disse assim: sabiam vocês? Eu li na história, olha aqui para você ver, compare isto hoje. Eu li na história, houve um tempo que aqueles homens até faziam templos dedicados às mulheres, e até mesmo estabelecia algumas deusas. Olha o que o nosso profeta está falando, e aí você olha a situação que o mundo chegou hoje. Ele disse aqui, eles tomavam para si mulheres, eles eram filhos de Deus que caíram da posição para com Deus, e eles então, diz a história, os homens se tornaram escravos delas. Se tornou tão escravo que não consegue andar um quarteirão sem olhar para ela. Se tornou tão escravo que não consegue abrir um computador sem caçar ela. Agora tem uma praga, é a praga do momento que chama, se eu estou enganado, vocês devem saber o nome. Eu nem sei o que é isso. O WhatsApp, é isso mesmo? WhatsApp. Isso é a praga do momento. Eu estou vendo um monte de adolescente doente, comportando como doente. Está dentro da igreja assim, ó. E sai na porta da igreja, não tem mais diálogo na porta da igreja. Está tudo assim na porta da igreja. Um jacuda ali, outro jacuda aqui, conversando um com o outro pelo WhatsApp. É o mínimo que tem que chamar ele. Me desculpa, irmão, mas é o que está aqui dentro do meu coração. Me desculpa, está agindo como um bocoiô. Conversa com ela, abre a boca. Conversa com ele, abre a boca. Chuta essa praga de WhatsApp. Fica lá. Está ali, a menina está ali, o rapaz está aqui, tem que estar usando o WhatsApp. Está com o dedo ficando grosso a ponta do dedo, de tanto mexer com o telefone e internet. Não estou falando que não pode usar, irmão. Entenda, porque o profeta não disse isso, eu não posso dizer o que o profeta não disse. Mas pelo amor de Deus, não seja escravo disso não. Não estou falando para não ter Facebook, mas não seja escravo disso não. Não estou falando para você não mexer com a internet, mas não seja escravo disso não. Não estou falando para você não brincar de bola, não ter o seu entretenimento, mas não seja escravo disso não. A ponto que se o jogo é na hora do culto, eu troco o culto pelo jogo. Você é escravo. É hora do culto, que se lasque jogo. É hora do culto, que vá para a Copa do Mundo, para o inferno. É hora do culto, eu estou indo na casa de Deus. Não vou trocar o meu Deus por nada. Nós não somos radicais, não somos legalistas, mas vamos ponderar. Vamos pôr coisa na balança, vamos ser equilibrados. E aí você tem uma geração de escravos. Meu Deus do céu, que tristeza que está dando. Aonde você vai, você entra no banco, ela está com um foninho no ouvido e o celular na mão. Você tá para pagar uma conta, está lá aquele monte de bobo hoje, daquele jeito. Você para no aeroporto, quando você olha do lado, está o outro lá com o Facebook aberto. Você entra dentro do avião, o outro está com o Facebook aberto. Você vai no banheiro, o outro está dentro do banheiro, no mictório, com aquela praga aberta. Escravos, vão me dizer que não são escravos, são escravos. E a Bíblia diz que Jesus vai vir buscar um povo livre, livre. Peça a Deus nessa noite: Jesus, faz-me um homem livre. Eu não disse para você não ter essas coisas, mas tem uma coisa: se essas coisas estão te dominando, o melhor que você faz é jogar isso na lata de lixo e falar: eu não sei lidar com isso, então eu não quero isso na minha vida. Não consegue ser moderado, então seja radical. Não consegue ser equilibrado, então seja radical. E às vezes você abre quando você vê, mas dá nojo. Eu não sei o que é isso é escravidão. Mulheres casadas na internet.
Por que gostam tanto de pôr foto na internet? E tem um detalhe, elas não sabem tirar foto junto com o marido, muitas vezes. Elas têm que tirar foto sozinha, e outro detalhe, tem que colocar o cabelo para cima, tem que pôr o óculos escuro, tem que fazer pose. Minha filha, você não vai na capa da revista, não. Você não é modelo, não. Você é modelo de Deus, do céu. Você é templo de Deus. Sua revista é essa aqui, é aqui que você tem que se encontrar, é nessa capa. Mas não pode pregar isso, porque está todo mundo enredado com isso. Não pode falar, porque está todo mundo enredado. Está todo mundo até aqui com essas coisas. Então não pode falar. E aí você tem cada coisa. Aí você tem pastor na internet. Oh, minha linda. Linda em todos os sentidos. Linda na alma, no corpo e no espírito. Me ajuda, gente. Vamos dizer. Então quer dizer que liberou geral? Está valendo tudo agora? Escravos. Chega, acaba o culto. Fica 1 hora na porta da igreja. Louvado seja Deus. Tomara que não seja usando o WhatsApp na porta da igreja. E depois, quando chega em casa, ele janta. Depois briga um pouquinho, bate boca, resolve algumas coisas. Aí quando dá meia-noite vai para a internet. Tem que levantar no outro dia 5 horas da manhã. Escravo. Não gostaria de fazer, mas está fazendo. Debaixo de açoite. Porque no outro dia você vai sentir o peso, a consequência. Tem uns que trabalham com uma colher de pedreiro na mão e o celular no outro. Eu não sei como é que eles são habilidosos assim. Com uma colher eles chapam massa, com a outra ele está conversando aqui. Ó. Ele não sabe se ele mexe lá ou se ele mexe aqui. Ó. Eu acho que eu estou um pouco contra, né? Contra tudo isso. E que Deus nos faça ser antes mesmo, contra tudo isso. Vai comer, tem que pôr a mesa aqui, o computador tem que estar aqui, um senta com um prato aqui, um prato aqui, um prato aqui. Comidas frias estão lá. Não tem paz para comer. Não tem diálogo mais dentro de casa. Diálogo é o homem com o computador lá na sala, no WhatsApp. E a mulher com o outro lá no quarto, WhatsApp. Né? E tudo é pelo WhatsApp. Tudo é pelo Facebook. Né? Daqui a pouco é tudo mesmo pelo Facebook, tudo mesmo pela internet. Porque é uma era virtual. Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus serão livres. E nada vai prendê-los, jugo nenhum vai deixá-los presos, atados, amarrados. Eles vão ser livres. Por que você não bebe? Porque eu não quero, eu sou livre. Por que você não fuma? Eu não quero, eu sou livre. Se tem uma coisa de quem nós deveríamos ser prisioneiros, é de Cristo. Porque Cristo, Ele nos traz recompensas, que Paulo disse em 1 Coríntios 12, 14, olho nenhum nunca viu, ouvido nenhum nunca escutou, as recompensas, os benefícios que estão reservados para aqueles que crucificarem a sua vida e falarem assim, não sou prisioneiro de Satanás, sou prisioneiro de Cristo. Não sou escravo do diabo, eu sou um servo de Cristo, muito bem recompensado, eu sirvo por amor, minha descendência é real, eu sirvo por amor, porque sou filho do rei.
Escravos, pensa, escravo da tecnologia, escravo da evolução científica, escravo da internet, escravo de filme, escravo de novelas, escravo de moda. Escravo de tudo, tudo, tudo. Olha que era que nós estamos vivendo. Lança um celular hoje, o mais moderno. Aí ele vai lá e compra. Quando é depois da manhã, lança outro mais moderno ainda. Aí ele estoura o cartão de crédito para ter o outro mais moderno ainda. Ele é escravo. Escravo. Escravo de roupa. Escravo. O que é isso, irmão? Tudo bem, como diz o irmão Bruno, seja bonita, irmã. Você não precisa fazer pegar um saco e furar 3 buracos, 2 para os braços, 1 para a cabeça, e cair no ridículo. Sair como um espantalho para a rua fora, vir como um espantalho para a igreja e dar um péssimo testemunho. Há modelos que são bonitos e são decentes. Seja bonita, seja decente, seja moderada, mas não seja escrava. Então, escravo que todo culto tem que ter uma roupa, todo culto tem que ter um sapato, todo culto tem que ter uma novidade, porque senão não vence. Vive angustiado, vive insatisfeito, vive triste. É assim que vive os escravos. Agora, o Filho de Deus, ainda que circunstancialmente ele esteja escravizado, ele não perde a sua característica de filho. É como aquele escravo, que aquele senhor olhou e disse assim, eu quero comprar aquele, ele é escravo. Aí ele vai e fala assim, mas ele é diferente, ele é escravo, mas ele anda com a cabeça erguida, ele é escravo, mas ele é forte, ele é escravo, por que ele é daquele jeito? Você o alimenta diferente, você põe ele para dormir em lugar diferente, você estabeleceu ele como chefe dos demais escravos? Não, nada disso. Então por que mesmo ferido, preso, circunstancialmente, ele não perde a sua postura? Aí aquele homem diz assim, sabe por quê? Porque ele está aqui circunstancialmente, está de passagem, é peregrino, mas em terras longínquas, ele sabe que o seu pai é rei, ele tem sangue de rei, ele não perdeu a postura de rei, ele não consegue andar cabeça baixa, ele não consegue andar como derrotado, ele até pode ser ferido, mas está nele, está na alma dele, ele pode até cair, mas está no sangue dele. Ele levanta a cabeça e diz assim, eu sou filho de rei, e eu não vou ficar nessa não. Eu sou filho de rei, eu não vou deixar Facebook ficar me dominando, eu não vou deixar a tecnologia ficar me dominando. Eu sou filho de rei, eu não vou deixar esse espírito da sensualidade ficar me dominando. Eu sou filho de Deus, eu vou andar como filho de Deus. Eu sou de outro reino, eu vou comportar como alguém que é de outro reino. O pai dele é rei em outra terra, e ele trabalha feliz, ele luta, ele caminha, ninguém precisa de bater nele, açoitar ele, por quê? Porque ele é filho de rei, e ele sabe que a qualquer momento, ele estará voltando para a sua terra e a sua pátria. Assim somos nós, filhos de Deus, a qualquer momento estamos voltando para a nossa pátria, a nossa terra. Então vamos viver como filhos de Deus, como filhos do rei. Vamos viver como filhos da eternidade, como filhos da alva. Não vamos viver como o mundo, filhos da alva, filhos da eternidade. Não somos escravos das coisas que escraviza os naturais. Se o que escraviza o ímpio nos escraviza, nós estamos igual. Só mudou a roupa e o cabelo, mas as mesmas coisas que os escraviza, nos escraviza também. Então qual é a nossa diferença? Qual é o nosso sal? Qual é a nossa luz? Vamos viver como filhos de Deus, porque a trombeta, ela soou, e a trombeta do jubileu, ela está soando todos os dias. Deixa esse muro à sua volta, chamado internet, deixa esse muro à sua volta, chamada pornografia, deixa esse muro à sua volta, chamada status, posição social, avareza, deixa esse mundo à sua volta cair por terra, porque a trombeta, ela vem para derrubar a muralha, e quando a muralha cai, ela diz assim, sai dela, povo meu,
Sai dela, povo meu. Não seja mais escravo desta era, não, povo meu. Sai dessa escravidão, povo meu. Sai dessas modas, povo meu. Sai do pecado, povo meu. Sai dos vícios, povo meu. Sai da imoralidade, povo meu. Vamos nos separar, povo meu. A trombeta já soou. Fica de pé e glorifica a Deus. Você que precisa de uma libertação, fala com Jesus nessa hora. Mas fala com Deus com fé, fala com Deus com coragem, abra sua boca, comunique agora com aquele que pode te livrar, com aquele que pode te dar libertação nessa hora. Fala com Deus agora, clamando ao Senhor. Oh, aleluias! Deus terá uma igreja livre. Deus terá uma igreja livre. Deus terá uma igreja livre. Liberta do pecado e liberta do mundo. Não seja escravo desse complexo, não. Não seja escravo desse complexo de inferioridade. Você se acha pior, você se acha menor, você não vê valor em você. Não seja escravo disso, não. A trombeta está soando. Diga para Satanás: Satanás, até hoje você me escravizou com essa praga chamada inveja, ciúme. Cai fora, Satanás. Eu não sou mais escravo. Meu Deus me libertou pelo poder da palavra. Oh, glória! Seja escravo do seu temperamento, não, escravo da sua língua, escravo do desânimo, escravo da indisposição. Dá uma balançada nessa alma, diga: Deus, o Senhor disse que aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Me liberta, Jesus, me liberta, Jesus, me liberta, Jesus. Eu quero uma libertação total, Jesus. Diga comigo agora, toda a igreja: me liberta, Jesus, me liberta, Jesus. Eu quero uma libertação total. Todos aqui nessa noite, irmãos, estão precisando de libertação. Todos, vamos clamar a Deus: Deus, eu quero sair totalmente liberto. Ah, Satanás, pega o seu espírito possessivo e leva embora. Pega o seu espírito divisor e leva embora. Pega o seu espírito adúltero e leva embora. A trombeta já soou. Pega seus complexos, leva embora. Pega suas enfermidades, leva embora. Sentimentos mórbidos, mágoas, sentimentos estranhos, medos, tentações que tem te dominado. Diga agora: Satanás, eu te ordeno, pega o que é teu e leva embora agora, em nome de Jesus Cristo. Isso, vai clamando, vai orando, vai gritando: Jesus, me liberta, Jesus, me batiza com o Espírito Santo, Jesus, inunda minha alma. Que ao caminhar, nova luz se alumiou, como aqui vagabundo que regressa ao Você saiu vitorioso, o diabo saiu decepcionado. Você saiu livre, o diabo saiu frustrado. Você saiu curado, o diabo saiu doente. Sou livre por fim, sim, sim, Ele me libertou.
na cruz, onde morreu. Livre da tecnologia, Aleluia, livre do pecado, livre todo sentimento que te impulsiona a perder horas e horas diante de uma internet. Sou livre do pecado e da incredulidade. Já livre sou livre por fim, sim, sim, Ele me libertou, me redimiu na cruz, onde morreu. Aleluia, eu sei, sim, sei, Ele me libertou, já não sou mais escravo. Sou feliz porque agora, já perdoado, já livre estou. Hoje é meu bem servir, em um gozo será, em um gozo será, contemplar-me tal como Ele é, ao final da idade. Mas enquanto caminho, em suas mãos eu vou, em suas mãos eu vou, escalando este monte da estatura da perfeição. Temperança, paciência, piedade, amor fraternal, suba essa montanha, alcança a tua libertação. Me redimiu na cruz, onde morreu. Aleluia, eu sei, sim, sei, Ele me libertou. Sou feliz porque agora já levante as suas mãos para o céu, mostrando para Deus: eu sou livre, eu sou livre. Sou livre por fim. Se você é livre, levante as suas mãos, levante as suas mãos, mostre para Jesus. Obrigado. Me redimiu na cruz, onde morreu. Aleluia, eu sei, sim, sei, Ele me libertou. Sou feliz porque agora, já perdoado, já livre estou. Sou livre por fim. Com palmas agora, sim, com palmas, Ele me libertou, me redimiu na cruz, onde morreu. Aleluia, eu sei, já saí da Babilônia, já saí do Egito, já saí de Laodiceia, agora eu sou livre. Feliz porque agora, já perdoado, já livre estou. Estou livre do pecado, estou livre da religião, estou livre por fim. Estou livre de mim mesmo. Sim, Ele me eu agora sou de Jesus, batizado com o Espírito Santo, andando na luz desta cruz, onde morreu. Aleluia, eu sei, sim, sei, Ele me libertou. Sou feliz porque agora, já perdoado, já livre estou. Somente as irmãs agora, sem palmas, são livres. E os irmãos, agradeça a Deus, sua família é livre, seus filhos é livre, sua vida é livre, essa igreja é livre. Mas agradeça a Deus como alguém livre. Não fique como uma múmia, uma estátua aí. Levanta a sua voz, agradeça ao Senhor, celebre o Calvário, celebre a
sua libertação. Isso, irmã, cante com a sua alma. Mais uma vez, irmãs. Sou livre. Livre das modas, livre do pecado, livre do adultério, livre da sensualidade, livre das novelas, livre dos espíritos de contendas, porfias. Aleluia, eu sei. Oh, glória, sou feliz. As irmãs agora glorificando ao Senhor, e os irmãos são livres. Onde estão os homens desta igreja, que tem voz, que tem pulmão, que tem saúde para louvar a Deus? Me redimiu na cruz, onde morreu. Glorifica o teu Senhor, glorifica o nosso Deus, celebre a tua libertação. Ele me libertou. Sou feliz porque agora já perdoado, já livre os irmãos, os homens cantando. Sou livre por fim. Nenhuma boca fechada. Jovem, a força aí. Cante a sua libertação. Cante a tua vitória. Saia da escravidão. Onde morreu. Aleluia, eu sei. Sim, sei. Ele me libertou. Sou feliz porque agora já perdoado, já livre estou. Todos agora pela última vez. Sou livre sem os instrumentos, fim, somente as vozes agora. Sim, Ele me libertou. Receba agora. Receba agora. Receba agora, em nome de Jesus Cristo, a tão almejada libertação. Sai do cativo agora, enquanto cantas ao Senhor. Sai agora do cativeiro, em nome de Jesus Cristo. Ele me libertou. Sou feliz porque agora já perdoado, já livre estou. Sou feliz porque agora. Sou feliz porque agora já perdoado, já livre estou. Então agora dê graças a Deus e aplauda ao Senhor, celebrando a sua libertação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A tua igreja te adora, te aplaude, te glorifica pela libertação. Saímos do cativeiro. Saímos do cativeiro. Obrigado, 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 Jesus. Oh, glória, aleluias. Oh, glória a Deus. Você só não sai daqui livre se você não fizer o mínimo de esforço. Só se você não quiser. A atmosfera está propícia, o ambiente está próprio. E Deus está fazendo isso aqui, nesta noite. Vá embora diferente. Não seja escravo do seu temperamento, dos seus sentimentos. Não seja escravo da internet. Não seja escravo dessas coisas, as quais o mundo padece, perece por elas. Vá embora livre nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Abrace um ao outro, abençoe um ao outro e vá em paz, vá abençoado. Deus abençoe os nossos internautas em Passos, Minas Gerais, Cupira, Pernambuco. Irmã Neide, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Rio de Janeiro, Deus abençoe a irmã Débora e o irmão Marlon. Formiga, Minas Gerais, Deus abençoe os nossos irmãos em Formiga. Justinópolis, saudações, irmão Daniel e sua família. E Vespasiano, irmão Vinícius, saudações a todos que congregaram conosco nessa noite pela internet. Deus os abençoe e até quarta-feira às 19h30 em nossa próxima transmissão. Aos daqui de Passos, amanhã às 19h30 com a intercessão.
e às 12h05 pela radiopassos.com.br com o programa A Luz da Palavra. Deus, mais uma vez, nos abençoou.